O minimalismo é pela necessidade, que eu sinto que é isso que vai acabar com o meu sofrimento, ou ele é só um fluxo amoroso em expansão do que realmente já está acontecendo dentro de mim. Todas as vezes que a gente começa uma busca pelo lado de fora, a gente não faz com que ela transforme o lado de dentro, a gente esconde mais um tanto desse lado de dentro. Todas as vezes que a gente começa qualquer mudança pela sustentação do nosso comportamento, do nosso pensamento, a gente consegue que isso saia para o lado de fora e o nosso comportamento sofra alterações. Então, todas as vezes que mudança de comportamento existir, ela está negando a estrutura vibracional que produziu esse comportamento que a gente está querendo mudar, sempre. Quando a gente fala assim, existe esse limiar entre o minimalismo e a negação à matéria, da onde que eu tiro essa coisa? Essa conexão com o mínimo, ela precisa nascer da não necessidade de acumular e não da culpa por ter acumulado. Quando a gente tem clareza disso, eu tenho muito, então agora eu vou me programar para ter menos, você inicia um processo artificial de autocobrança. Quando você faz esse caminho em fluxo desse lugar de que não há necessidade do acúmulo, você consegue fluir e se conectar com o mínimo, de uma forma natural. A gente não precisa de mais cobranças, de mais regras, de mais imposições, de mais lugares para a gente chegar. Até porque, se você for pensar, o que fez com que você acumulasse sensações de vazio, de falta de reconhecimento de si, da busca por preenchimento, da busca por felicidade, da busca por amor, da busca por colo, da busca por qualquer coisa. Isso que faz a gente adquirir e acumular tudo, do conhecimento aos relacionamentos, às coisas, essa falta que faz com que a gente busque. Então, esse vazio que fez com que você acumulasse, ele foi importante. Foi a partir dele que você chegou aqui. Foi a partir dele que você, de certa forma, preencheu suas ausências e se sentiu uma pessoa segura. Então, isso teve lá a sua importância. Foi o que a gente soube fazer, por quê? Porque as nossas condições internas estavam muito confusas, estavam sem acolhimentos. A gente chamou de interno aquilo que a gente pegou lá fora e internalizou. Então, a gente chamou de mundo interno esse aglomerado de situações, de circunstâncias, de pensamentos externos que a gente colocou para dentro e assumiu como nosso. Isso que a gente chamou de interno. Então, estava muito confuso. Né? Então, quando a gente lida com uma percepção mais profunda, que nasce de um olhar amoroso, é com essa percepção amorosa que a gente começa a olhar para uma percepção mais rasa, para uma percepção fragmentada, para uma percepção ferida. Então, a gente precisa dessa percepção rasa para a gente olhar para ela, para a gente se aprofundar nela. E a gente não tem como negar, a gente associou felicidade às coisas. E eu estou chamando de coisas aqui tudo que pudesse trazer essa felicidade, né? A gente desenvolveu discursos lindos sobre a felicidade morar em nós. Não adianta procurar a felicidade lá fora, a felicidade está em nós. Mas o que nós praticamos foi essa busca pelo amor, pela felicidade, pela paz, tudo associado ao que nós consideramos evoluir. O que a gente considerou como seres evoluídos foi o que a gente buscou, né? Uma busca incessante. Então, quando a gente começa a acompanhar essa ilusória evolução, a gente começa a perceber quantas coisas determinaram o que a gente tinha que sentir, o que a gente tinha que pensar, o que a gente tinha que produzir, o que a gente tinha que fazer e o que a gente tinha que adquirir. Tudo isso em nome da nossa evolução. Cada vez nós estamos mais modernos, cada vez nós estamos mais evoluídos, cada vez nós estamos mais distantes de nós. Mentira, isso a gente não fala. E por estarmos dessa forma, nós temos que sentir, que pensar, que fazer, que adquirir, que produzir dessa forma. E aí você começa a enxergar o que as normas dessa tal evolução
fizeram com a gente? O que elas ditaram para a gente? O que elas cobraram da gente? O que elas determinaram para a gente? Então, se você for pensar no nome minimalismo, na origem desse nome, não sei se é origem, mas assim, quando que esse nome foi, esse termo começou a ser usado, talvez, eu conheço o termo minimalismo, por exemplo, é relacionado à manifestação artística, à manifestação cultural. Eram artes. E por que era chamado de minimalista? Porque elas utilizavam o mínimo de elementos estruturais para poder expressar e para poder comunicar pela arte. Isso que era chamado de minimalismo. Era arte. Foi usado pouco elemento estrutural para poder expressar, para poder te contar, para poder registrar, para poder manifestar. Isso era uma arte minimalista. Quando que a gente começa a trazer esse nome aqui para nós? Quando que ele começa a ganhar novos sentidos, vamos dizer assim? E é quando ele começa a se referir a um estilo de vida. E aí, quando alguma coisa começa a se referir a um estilo de vida, ele começa a ganhar seguidores. Ele começa a ganhar pessoas que querem ser aquilo para se sentirem evoluídas. Esse é o perigo, né? Então, cada vez está mais recorrente a gente ouvir por aí esse nome minimalismo. Cada vez que a gente fala de um estilo de vida, a gente fala das pessoas com a anteninha ligada para poder acompanhar, pelo menos, a descrição daquilo, aquela fala, mesmo que não tenha conexão com o sentido dessa fala. Então, de uma forma mais simplificada, eu diria para vocês, simplesmente, que minimalismo é a não necessidade dos excessos. Porque todas as vezes que nós adquirimos sustentados por alguma crença, é porque houve necessidade de adquirir, nós criamos essa necessidade de adquirir. Né? Então, todas as vezes que nós adquirimos sem conexão com o real sentido daquilo existir, da nossa existência em sintonia, nós estamos produzindo acúmulos. Então, o termo minimalista, para mim, hoje é sinônimo de não necessidade dos excessos. É uma coisa mais pura, uma coisa mais essência, não é uma programação. Tudo. Quando a gente fala de excesso, é natural que a gente pense no excesso dessas aquisições materiais. Só que aquisição material, aquisição de qualquer coisa que você vai colocar de fora para dentro, ela é sustentada por uma ausência. O excesso é sustentado por uma ausência. Mas quando a gente fala de excesso, a gente tem excessos de relações artificiais, tudo que a gente produz, pensamentos produzidos para chegar em algum lugar. A gente tem excesso de pensamentos pelos resultados de crenças, por exemplo. Então, a gente tem uma concepção de si que leva a esses excessos dessas aquisições, tá? Então, tudo que a gente adquire porque a gente acredita que aquilo é necessário. Então, a gente cria essa necessidade. Então, a gente não precisa rever a relação com as nossas coisas. A gente precisa rever o que nos leva a adquirir. E sempre vai ser essa sensação de que algo nos falta. Então, isso é que é interessante da relação com o minimalismo. Não é a projeção, não é a programação para você se tornar. É a conexão com o que você já é. Você já é desconectado de excessos. O excesso só nasce porque você cria a necessidade de adquirir e acumular. A gente caiu numa armadilha, né, que a gente mesmo criou, e aí a gente fica tentando solucionar essa insatisfação toda, mudando de coisas, mudando de contextos, né, mudando de circunstâncias, mudando de pessoas. Por quê? Porque nós acreditamos que agora, finalmente, isso aí vai me satisfazer. Então, esse movimento de aquisição é que ele é importante da gente enxergar onde que ele está acontecendo na minha vida. Por quê? Porque senão eu não sei o que eu vou acolher. O que eu estou trazendo? O que eu estou garantindo? O que eu estou buscando? Onde que eu estou chegando? Que resultado que eu estou querendo? Entende? A gente está falando da mesma coisa, a gente está falando de aquisições, de chegada num lugar que eu determinei, porque eu não estou enxergando algo que já está acontecendo. Então, a gente tem uma humanidade inteira buscando sentido para a vida,
tentando descobrir o que dá esse sentido, e não a própria vida com seu sentido. Montando os seus cenários, porque quando você tem uma vida e você está conectado no sentido dela, esses cenários vão sendo montados em fluxo, passo a passo, devagar, sem pressa, sem determinar onde você tem que chegar. É muito diferente, né? Então, tudo que a gente adquiriu acabou tendo um sentido para nós. Qual o sentido? O sentido que a gente deu. O sentido do lugar que aquilo ocupou na nossa vida, que muitas vezes ocupou o nosso lugar. Por isso, a dificuldade do desapego, né? É um medo de que algum pedaço de nós seja arrancado. Então, a gente começou a falar muito de desapego, a gente começou a refletir sobre o desapego. O desapego, nas nossas reflexões, ele é o quê? Ele é uma solução para o excesso do apego. A gente começou a tratar o desapego como uma solução para o excesso do apego, não é? E não o desapego como uma liberação daquilo que não cabe mais. O desapego, ele é naturalmente uma escolha. Quando que ele acontece? Quando começa a existir a ausência da necessidade de esconder um vazio em você. Aí existe o desapego. Alguma falta que você sente, alguma falta que dói, alguma ausência que tem uma história, mas dói. Então, o que a gente faz para não ver a dor? A gente ocupa com alguma coisa, a gente tampa esse buraco. Parece que é mais rápido. Aí, quando dói de novo, a gente acha que está doendo uma outra coisa diferente, que foi alguém que fez alguma coisa com a gente vai lá e tampa de novo. Elimina alguma coisa que faz doer. Faz uma outra coisa que traz um outro sentimento, então esconde aquilo ali. Esse movimento não termina nunca, ele só termina quando você olha para ele, enxerga ele e começa a colher. Então, qualquer escapulida de dor, tchum, mais um acúmulo de alguma coisa por cima ali para esconder. E daí o acolhimento, dessas camadas que a gente coloca. Né? Então, vamos falar sobre desapego, vamos aprender a desapegar. Você não aprende a desapegar. Isso não é um verbo que você vai lá, vai estudar e vai aprender a desapegar. Você precisa tratar as suas percepções de você para que você não tenha necessidade de segurar nada que vá te substituir, que vá. Desapego não é a solução para o apego, desapego é uma escolha natural, porque você não tem necessidade de segurar mais nada. Entende? Se a gente fala de um tanto de coisas, quando a gente fala, por exemplo, assim, a gente fala de um estilo de vida, de uma vida saudável, de uma vida boa, a gente começa a fazer escolhas porque a gente quer que alguém aceite aquilo que a gente começou a acreditar. Olha que louco, sabe? E aí a gente vai mudando de um para o outro, 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 para garantir as nossas aceitações de nós mesmos. Por nós nos aceitarmos e todos nos aceitar também, porque agora a gente está moderno. Como é que fala? Uma pessoa tão evoluída, uma pessoa não faz isso? Não, não faço isso. Tem nada a ver com evolução para mim, né? Então você começa a ser cobrado de determinados comportamentos porque você vive num mundo moderno. Um mundo que está evoluindo, então você precisa evoluir também. E evoluir é sinal de acompanhar as novas aquisições. A gente aprendeu a relacionar desejo com alguma coisa que a gente quer ter. Esse é meu desejo. Não, você quer ter, você acha que isso é importante para a sua vida, mas isso está suprindo alguma coisa, isso não é um desejo. Senão você não precisava querer. Né? Eu tenho desejo de um futuro melhor. Não, não é um desejo de um futuro melhor. Você não está conseguindo enxergar nenhum presente, como é que você vai pensar em futuro? E melhor do que? Se você está dividindo o mundo em melhor ou pior, você não entendeu nada sobre o mundo. Gente, nós estamos tão acostumados com tantas mudanças, com tudo ter uma nova versão a cada dia, com essa tal modernidade, né, mudar tudo a todo tempo, que para a gente dizer que nós estamos acompanhando tudo isso, a gente começou a adotar uma expressão.
Seja sua melhor versão. Seja seu último modelo. Ou seja aquele que vai gerar desejo nas pessoas, sempre produzindo alguma coisa para despertar outra coisa nas pessoas. Sinal de modernidade, a sua melhor versão. Mude a todo momento, até você não saber mais quem é você. Não precisa. Assim você está moderno. Nós queremos quem aceitando a gente? Quem que precisa aceitar a gente? Quem que precisa aceitar aquilo que a gente acredita sobre seguir a vida? O tempo todo a gente está sendo levado a acreditar que a gente precisa acompanhar um movimento, mas é um movimento inacompanhável. Não sei se existe essa palavra, se não existe, eu acabei de criar. Por quê? Porque nós nos tornamos seres humanos fabricantes de desumanos. Somos nós acreditamos. A gente aqui agora, nesse momento que a gente está, a gente acredita que a gente saiu de uma pandemia, então a gente fez um movimento contrário do movimento natural da doença, que é de conectar com o sentido dela, e agora a gente está desesperado correndo atrás de um tempo que a gente considerou que foi um tempo perdido. Então, olha o que aconteceu. O que aconteceu com o consumo? Ele está diminuindo cada vez mais o prazo que você tem para adquirir, criando um senso de urgência para você adquirir, com valores altíssimos, né? Então, existe pressa, existe pressão cada vez mais forte, e isso não é vida. E a gente insiste em dizer que isso é um estilo de vida. E a gente justifica, mas também eu me considero uma especialista em percepção humana, e eu vou falar para vocês que, além de ser terrível enxergar como que nós nos consideramos, é impossível acompanhar todas essas invenções que vão distanciando a gente cada vez mais, cada dia mais, cada segundo mais. Nós estamos imersos num movimento gigante, cósmico, que é de unificar. E a gente fazendo um movimento forte de separar, imerso nesse movimento de unificar. Então, isso, em termos de vibração, é uma loucura. Falando em palavras mais fáceis de compreender, é a gente reagindo ao que uma vibração mais elevada faz, que é jogar tudo para fora para tentar acolher tudo, a gente enxergar, olha gente, o que estava guardado aí, vamos acolher, não, vamos tampar de novo. Essa sensação, simplesmente o que nós fizemos. Pela busca pela satisfação. Então, esse movimento gigante para a gente se sentir feliz é o mesmo movimento que está nos tornando infelizes, insatisfeitos, doentes. É a gente tentando parar o movimento. É uma produção incessante de coisa que a gente não precisa, mas que a gente acredita que precisa, que a gente não consegue viver sem. Mas a gente nunca vai conseguir mudar de fato, mudar de verdade, fazer nossas mudanças estruturais, enquanto a gente fica produzindo uma vida assim. E produzindo estratégia para mudar os nossos comportamentos, né? Produzindo excessos de doenças, produzindo remédio para tentar acabar com a doença que nós produzimos. Então, ciclos de produzir, gerar malefício e tentar acabar com o malefício produzindo uma outra coisa. São ciclos exaustivos. Pensa, produz, não gosta, faz mal, produz outra coisa para acabar com isso, entra nesse mesmo ciclo que faz outro mal, e por aí a gente vai. E é interessante essa coisa que quando a gente tem menos, a gente usa melhor o que a gente tem, né? E se a gente usa melhor o que a gente tem, naturalmente a gente promove uma vibração de abundância. Quando a gente vibra a abundância, a gente naturalmente promove possibilidades. Quando a gente promove possibilidades, acaba a necessidade da busca. Olha que coisa. Quanto mais a gente busca, a gente mais produz escassez. Quanto mais a gente produz escassez, mais aumenta ausências internas, falta de reconhecimento de si. Quanto mais você produz escassez, você tem mais necessidade de conquistar e de buscar mais. Quanto mais você honra o que você tem, menos você precisa buscar,
mais você produz abundância, vibra a abundância, e naturalmente você promove encontros com possibilidades não planejadas. Quanto mais você busca, mais você vibra escassez. E quanto mais você vibra abundância, menos você precisa buscar e mais você tem. É interessante isso, né? Se a gente vive numa vida material, essa vida material pede um mínimo de materialismo, de relação com a matéria. E essa matéria que é a manifestação do que as nossas percepções vibram. Agora, de onde que vem essa relação? Vem dessa relação de busca ou dessa relação de concepção de abundância, entende? Então não pode continuar vindo do que a gente gostaria que tivesse vivido. Precisa nascer de uma concepção inteira e não mais de falta, como tem acontecido desde sempre. É muito importante o movimento, esse movimento de você ser o que você é, o que você reconhece em você, ao invés de você tentar se tornar o que esse mundo tão equivocado está definindo que você seja. Entende? Que você pense, que você fale, que você execute, que você produza, que você realize. É muita coisa que está sendo determinada, exigida e cobrada da gente. A gente precisa reconhecer o que a gente é, para a gente conseguir identificar isso tudo que a gente se tornou e que está produzindo esse tipo de vida que a gente vive, que pede socorro. Ela não pede minimalismo, ela não pede solução, ela não pede para acabar com nada, ela pede só para você deixar que você saia para fora, porque aí tudo isso perde sentido. É muito natural, estou falando isso com propriedade do que eu estou dizendo. A gente não consegue imaginar uma vida livre, porque a gente não consegue pensar fora dessas referências. A gente não consegue pensar fora daquilo que a gente aprendeu a acreditar. Ninguém. Mas a gente precisa se entregar para uma coisa chamada possibilidades de uma vida sem a necessidade de nos prendermos ao que não faz sentido para a nossa existência, ao que nos separa da nossa unidade. A gente precisa se entregar para essa possibilidade e deixar que ela aconteça sozinha, porque ela é sábia. É uma coisa que é natural em nós. E viver sem essa prisão ao que não está ressonante com o sentido da gente estar aqui. Sabe? Tudo tem um sentido de existir. Se o sentido daquilo existir não está ressonante com o seu sentido, ou seja, está ocupando um lugar que não é o lugar que deveria estar ocupando, isso já deveria ser suficiente para não estar atrelado na sua vida. Falo de coisas, de relações, de conceitos, de crenças, de conhecimento, situações, de lugares, de doenças, de manifestações de uma forma geral. Quando eu trago esse tema minimalismo pela necessidade ou pelo sentido da existência, é para te cutucar. É para te cutucar que ter menos não tem que estar numa programação do que você acredita que você tem que ser. Isso precisa acontecer pela ausência da necessidade de você ficar se preenchendo com tantas aquisições. Esse, esse é o tchan da gente conversar um tema, um tema tão popularizado e ao mesmo tempo tão forte, né? Então chega de internalizar e chamar essa aglomeração interna de meu interior. É isso que faz com que o seu interior seja um acúmulo. Se o seu interior é um acúmulo, ele vai manifestar um acúmulo.